Paz e graça, queridos e amados irmãos, como vocês viram, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Jonas. E deste livro nós traremos algumas lições que Deus nos ensina. Fica ligado aí neste vídeo, vai ser uma avalanche de Deus para a tua vida. Deixa seu like, compartilha este vídeo, se inscreve no canal para você estar recebendo mais vídeos como esse. Vamos lá? Que Deus abençoe! Amém, amados? Glória a Deus! Vamos lá, como havia prometido aos irmãos, de nós estamos compartilhando algo da palavra do Senhor. Se encontra aqui no livro de Jonas, no capítulo de número 1 e versículo de número 15, que diz assim a palavra de Deus: E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Que maravilha esta palavra, né, queridos? Que tremendo, que terrível é o nosso Deus. Quando nós lemos este livro, nós focamos muito no profeta Jonas. Nós analisamos muito o que fez e o que não fez o profeta. Porém, queridos, eu quero chamar a vossa atenção para um outro personagem de muita importância para a nossa vida espiritual, pois através de suas atitudes traremos lições para nós. E estas lições que eu aprendi com Deus pela palavra do Senhor, eu quero estar compartilhando com você que está me ouvindo, que está me acompanhando através deste vídeo. Pois bem, a Bíblia nos fala que Jonas é orientado por Deus, ou recebe a ordem da parte do Senhor para ir a Nínive. Porém, Jonas, com a dureza do seu coração, com o seu orgulho, sabendo que se ele pregasse em Nínive, o povo se arrependeriam e receberiam o perdão de Deus, Jonas então ele compra a passagem, compra o passaporte e entra no navio. Porém, este navio ia para uma direção contrária àquela que Deus lhe mandara ir. Quando Jonas entra neste navio, ele procura a parte inferior, procura o porão, para que ali pudesse tirar um sono, para que pudesse descansar. O interessante, queridos, é que quando Jonas entra naquele navio, o interessante é que Jonas, quando desce no porão e começa a descansar, e aquele navio, ele agora está começando a andar sobre as águas. Vem uma grande tempestade sobre aquele transporte, vem uma grande tempestade sobre o navio, de maneira que aquela tempestade poderia levar o navio ao naufrágio. Porém, como todos os navios onde há passageiros, há uma pessoa responsável, que é chamada o capitão. E naquele dia não foi diferente. Havia um capitão responsável por aquela viagem. Então tudo que acontecesse naquele momento, o capitão se responsabilizaria, queridos. E como então responsável, ele tenta resolver, ele tenta solucionar aquela situação, solucionar aquele problema. E a sua primeira atitude é lançar do navio todos aqueles pertences que faziam com que o navio ficasse um pouco mais pesado. Ele começa então a jogar alguns bens materiais, até preciosos, começa a lançar ao mar. Porém, ele vendo que aquilo não resolvia o problema, ele então desce no porão. E quando ele desce ao porão daquele navio, queridos e amados irmãos, ele encontra o profeta Jonas dormindo.
E aí então que ele desperta o profeta e pergunta: me dizes qual é o teu nome, qual é a tua ocupação, de onde tu és, qual é o teu povo? O profeta Jonas explica a situação, fala seu nome, fala de onde veio, fala qual é o seu povo e qual Deus servia, e ainda fala o motivo pelo qual o navio estava sendo alcançado por aquela tempestade. Quando o capitão do navio agora descobre o que é o problema, o que estava causando a tempestade, ele pergunta ao Jonas de que maneira poderia resolver aquela situação. E o profeta Jonas, ele fala com toda calma e serenidade: olha, é só vocês me lançarem ao mar que a tempestade vai cessar e vocês andarão normalmente. E eu aprendo com esta palavra, queridos. O capitão, ele ainda tentou remar contra a tempestade. Porém, quanto mais ele remava, quanto mais ele tentava, a situação ia se agravando, a situação ia piorando. Então o capitão viu que não tinha outra maneira de resolver o problema. Tinha que lançar Jonas ao mar. Jonas tinha que sair do seu navio, o caso contrário, a tempestade não iria acalmar. E eu aprendo algumas lições com estes exemplos, queridos. Porque o barco, o navio, nós podemos simbolizar como nossas vidas. E nós somos os capitães de nossas vidas. Somos nós que direcionamos o nosso barco. Somos nós que decidimos se vamos ao sul ou ao norte. Porém, isso também nos traz as consequências, o poder de escolha. As nossas decisões nos trazem consequências. E naquele momento o capitão, ele tinha a escolha de permanecer com Jonas no barco ou lançá-lo fora. As consequências seriam: com Jonas no barco, a tempestade lá fora. Com Jonas fora do barco, não havia tempestade. A lição que eu quero deixar para você neste momento e também para a minha vida é que nós temos o poder de escolha, queridos, para nós. Somos nós que decidimos o que fica em nossas vidas. Até quando você vai viver nesta tempestade? Até quando você vai viver neste vendaval? É tempo de você ir lá no porão do teu navio. É tempo de você ir lá no porão do teu barco e arrancar Jonas de lá. Lança Jonas fora do teu barco. Ou seja, para a tempestade acalmar muitas vezes na nossa vida, é necessário nós tirarmos algo de nossas vidas. Ou necessário às vezes tirar alguém. Talvez você ainda diga: tá, mas eu não tenho controle daquilo que entra na minha vida. Eu não tenho controle se uma enfermidade entra na minha vida. Eu não tenho controle se alguém entra na minha vida. Aquele capitão, ele também não teve o controle de Jonas. Ele não sabia que Jonas causaria aquele problema, por isso permitiu aquele homem entrar. Porém, quando ele descobre que Jonas lhe causou problema, ele tira Jonas dali. Ou seja, você até talvez não tenha o poder de escolha para aquilo que entra no teu barco, mas você tem o poder de decidir quem permanece nesta viagem. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Você é o capitão do teu barco, então faça as escolhas certas. Decida a partir de hoje quem vai permanecer no teu barco, o que vai permanecer no teu barco, ou seja, na tua vida. E aquilo que você achar desnecessário, aquilo que está causando a tempestade, lança fora do mar. Talvez você se preocupe: mas se eu tirar esta pessoa da minha vida, ela vai se perder, ela vai isso, vai aquilo. Queridos, não se preocupa. Se é Deus que está te mandando lançar fora, não se preocupa, porque quando o capitão do navio lançou Jonas fora do barco, Deus enviou ali um grande peixe, uma baleia, como você quer entender, e aquele grande peixe engoliu a Jonas.
mas não o matou, o conservou, o preservou em vida e o levou a Nínive. Muitas das vezes, quando você tirar Jonas do teu barco, é o próprio Deus dando a direção para ele. Que Deus abençoe, queridos. Fica com esta palavra. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e estar compartilhando este vídeo. Que Deus abençoe, graça e paz.